Boa noite. Obrigado pela presença de todos e especialmente da Alice Leukovics, psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, e o Zé Pedro Duarte, o diretor do filme Ponto Zero, que nos presenteou com esse filme, para mim, inesquecível, marcante, pungente, etc. Os adjetivos aí poderiam ir longe. Bom, mas então a gente começa mais um, o último café desse ano, né? E a gente resolveu aproveitar o mote, ficamos todos, né, na Sociedade Psicanalítica encantados com o filme, muito tocados, e uma das pontes interessantes que a gente podia fazer era com a Cecília Meirelles, né? Com as poesias que assim, de forma muito inesperada e tocante, a prostituta no filme atendia o telefone, né? E também, mais inesperadamente, reconhecido pelo adolescente Caduene, né? Eu imagino que a maioria tenha visto o filme, né? Provavelmente quase todos que estão aqui. De qualquer maneira, algumas poesias a gente vai relembrar. Bom, como é que a gente começa? Vamos começar pela Ladies First. Então eu vou passar para a Alice. Boa noite, né? E obrigado pela presença e obrigado pelo convite do Maurício, né? Bom, eu vou ler, porque para mim é mais fácil. Para fazer uma ponte, ou quem sabe para tentar me atirar dela, lembrei que quando eu fiz 50 anos, providenciei a impressão de uma poesia da Cecília Meirelles para distribuir entre meus amigos. Vou ler para vocês. Reinvenção. A vida só é possível reinventada. Anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Há tudo bolhas que vêm de fundas piscinas de ilusionismo, mais nada. Mas a vida só é possível reinventada. Vem a lua, retira as algemas dos meus braços. Projeto-me por espaços cheios da tua figura. Tudo mentira, mentira da lua na noite escura. Não te encontro, não te alcanço. Só no tempo equilibrada, desprendo-me do balanço que além do tempo me leva. Só na treva fico recebida e dada, porque a vida só é possível reinventar. Vou tentar reinventar o filme Ponto Zero. Assisti sozinha em casa, o que não é habitual, pois prefiro as salas de cinema. E desde as primeiras imagens fui ficando muito angustiada e triste, quase desesperada com o sofrimento solitário do Emo. Chorava eu como se eu estivesse na pele dele até que o final do filme me salvou. Como psicanalista e mãe de 2 filhas que já não são mais adolescentes, mas que escolheram caminhos muito próprios, que exigem delas viverem em ambientes muito diferentes dos meus, também mobilizou minhas impressões. Até onde conseguimos tolerar as transformações que o processo adolescente exige de todos nós? E no mesmo dia que assisti o filme, soube que o Bob Dylan recebera o Prêmio Nobel de Literatura. E eu pensei na minha própria adolescência e que foram as suas canções que, entre outras, deram voz aos meus próprios anseios e desamparo daquela época. Assim, o personagem ouve poemas de Cecília Meirelles que captam seu desejo de ouvir uma outra voz, de um mundo diferente do seu e que lhe daria guarida.
Palavras essas que fazem com que se arrisque a sair numa noite tão intensamente chuvosa em busca de algo diferente do que teve até agora, já que o abrigo da casa materna tornou-se insuficiente para a sua sobrevivência. Os diferentes personagens que encontra naquela noite chuvosa são muito expressivos e falam da importância do olhar do mundo dos adultos ao processo adolescente de seus jovens. O motorista do ônibus, o transeunte indignado com a morte do motoqueiro, o senhor que atende no bar e que dá o copo de leite e o cartão que possibilitaria um contato telefônico com sua mãe. E no mesmo dia que assisti o filme, eu soube que o Bob Dylan, mas fui convocada para conversar sobre o Ponto Zero e Cecília Meirelles. E desviei para o Bob Dylan e pensei que a linguagem da arte nos remete, como na belíssima imagem do filme, ao espaço sideral de possibilidades para aqueles que, como o nosso personagem, se animam a sair para seu espaço sideral e não abandonar seus sonhos, pesadelos infantis que sempre serão fonte de potência de viver. Esse filme traz muitas alusões que também poderíamos abordar, mas acho que hoje o nosso propósito é enfocar a relação da literatura, da arte, especificamente no processo adolescente. Na minha experiência profissional e pessoal, tenho cada vez mais aberto espaço para a linguagem da poesia e das imagens e suas possibilidades não saturadas de evocar emoções que, ao fim e ao cabo, é a verdadeira matéria dos nossos sonhos. Por toda a vida, levamos dentro de nós a experiência de ter saído da nave e nos arriscado a cair no espaço sideral, e é dessa fonte que bebemos quando novamente nos desprendemos das naves que vamos recriando e tendo que abandonar ao longo de nossa trajetória. E o filme aborda de forma lírica e profunda o renascer possibilitado pelo processo adolescente, que agora já não depende tanto esse nascimento, esse renascimento, só dos pais, como no nascimento, mas que possibilita agora ao jovem ser o protagonista que vai salvar um menino que poderia morrer afogado. Muito obrigada ao José Pedro Goulart. E é claro que a adolescência do personagem é central, mas para mim, assim, estava a vida inteira, não estava só a adolescência ali, assim. Agora, quando eu estava pensando em vir para cá, eu lembrei do Enio e a Cecília Meirelles e estava lendo as poesias, e o que eu pensei como ponte, assim, foi: é possível suportar as durezas da vida sem a poesia e sem se perder a humanidade, né? Acho que isso está no filme, isso transcende a adolescência também, né? E profunda solidão. Mas vamos te ouvir. Bom, boa noite, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pela recepção. Eu não quero constranger ninguém, mas eu preciso saber mais ou menos quantas pessoas viram no filme, só para saber porque eu estou me reportando aqui, né? Muito obrigado. Muitas pessoas viram o filme, né? Quem não viu, ou quem quiser ver de novo, hoje à noite estreia no Canal Brasil, às 10 horas da noite, ou seja, vai dar tempo. Quem eventualmente faz convite. Eu também, essa é uma noite engraçada, estava comentando com o Maurício, porque também tem o Cine Caramelo, que é um projeto bem bacana para adolescentes, crianças e adolescentes. E tem uma sessão com debate do filme, vai passar o filme passa, a partir nesse momento já está passando. E depois eu converso lá com a turma que vai estar presente lá na Sala Redenção. O menino, o Sandro, o ator principal, também vai estar lá. Então, já que a grande maioria viu o filme, acho que eu posso me reportar mais objetivamente à questão da presença da Cissa, né? Não por acaso
com voz e sem rosto, e outros não por acaso, que eu vou tentar contar para vocês. E dizendo que esse debate ainda tem uma espécie de uma consideração a mais para mim, que me deixa mais feliz ainda, e de pronto, logo que fui convidado, primeiro fiquei surpreso, depois fiquei inclusive gostando muito de que ele fosse acontecer, porque esse é um personagem que não foi comentado por ninguém. E, na minha opinião, é o personagem mais importante do filme, não por causa da Cecília, embora evidentemente a Cecília, com as suas preciosas palavras, tenham dado esse contorno especial para o personagem, mas porque, na minha opinião, esse personagem é a chave do entendimento do filme. É a chave de tudo aquilo que algumas pessoas, às vezes, ficam ainda tentando imaginar, e, na minha opinião, né, a minha vontade, pelo menos, porque como autor eu não tenho mais domínio sobre o filme. O filme agora é um filme que, na medida que ele é exibido, cada um faz a sua leitura, mas para mim a chave da compreensão do filme era a Cissa, era a Cecília personificada na Cissa. E por que ela é a chave, né? Porque, na minha opinião, a única coisa humana é a poesia. O resto tudo não é humano, né? O resto tudo faz parte de uma natureza comum. Atenção, comum, não estou dizendo vulgar, mas que pode estar presente em qualquer tipo de vida. Mas a poesia, na minha opinião, repito, ela é aquilo que nos diferencia enquanto homens e mulheres, né, dos outros habitantes, pelo menos aqueles que eu conheço. E a Cissa, no filme, como eu disse, ela não tem rosto, ela tem voz, exatamente para que a poesia ela tivesse uma espécie de consideração abstrata, ela pairasse sobre, ela não fosse em si alguém, né? Ela não fosse em si alguém que a gente pudesse medir, julgar, determinar, mas que a gente sentisse ela daquela maneira que eu acho que o filme acaba propondo. Pelo menos eu espero que ele tenha proposto. E o ponto zero, eu imaginei ele de uma maneira em que toda a ideia visual do filme, ela estivesse presente de maneira a representar o que aquele menino sentia, né? Então, a cidade com os carros andando para trás, o céu invertido, a piscina, fossem fruições do imaginário dele, não verbalizadas por ele. Ou seja, na medida que ele se detém, ele não consegue falar, ele não consegue se expressar, o filme expressa através das imagens por ele. Tenta, pelo menos, codificar nessas imagens. Ao passo que quando a Cecília, né, através da personagem Cissa, se expressa, ou seja, quando a poesia do filme é dita, a gente vê imagens escuras no filme, a gente vê a cidade sem imagem, praticamente. É como se o filme dissesse, agora é pausa para a gente ouvir, não é para a gente ver. A poesia aqui, ela não precisa de uma tradução visual, ela precisa só ser escutada, ser sentida, né? E por isso que eu acho que é tão interessante falar sobre isso, e eu estava tanto tempo querendo falar, e ninguém tinha me proporcionado isso, nenhum debate que eu tenha frequentado antes, e muito menos aí nos debates sobre cinema, que eu acho mais chato ainda, porque críticos, etc., nenhum se reportou a isso, né? E ela, além de tudo, tem ainda duas chaves, digamos, subservientes a essa primeira, que eu acho a mais importante. A primeira, como a Alice comentou aqui, é que a gente não sabe nada desse menino, nada, absolutamente nada. O que ele gosta, quem ele é, o que ele sente,
ele fica calado o tempo inteiro, a gente vê que ele é um pouco jogado de um lado para o outro, mas de repente, quando o primeiro poema é dito pelo telefone a ele, ele diz: eu conheço essa poesia, da Cecília Meirelles. E eu pergunto, quantos meninos de 14 anos conhecem a Cecília Meirelles? E o que a gente não acaba sabendo sobre esse menino? Quanto que a gente não sabe sobre esse menino só pelo fato de ele conhecer a Cecília Meirelles? Eu acho, isso é o poder do cinema que a mim me agrada tanto e me faz pensar tanto a respeito disso, tantos anos da minha vida dedicado a esse tipo de pensamento, que a gente consegue fazer um resumo. Tudo o resto que fosse dito não seria tão veemente, e tudo que a Cecília representa não seria tão representado de uma forma mais ainda do que o fato de um menino em Porto Alegre no ano de 2015, quando o filme foi exibido, portanto, e quando ele teve vida, conhece a Cecília Meirelles. Não precisa mais do que isso. A segunda coisa importante é que ela conduz ele para o destino. Quem no primeiro momento, quando ele descobre ela, ele liga para aquele número, né? E ela brinca com ele, faz trocadilhos, e aí os poemas vão dizendo o que você precisa, e assim vai indo, né? Eu tenho todos eles aqui, inclusive, né? Ela diz: tem fases como a lua, fases de ser sozinha, fases de ser só sua, né? E ele já isso é do livro Vaga Música, e o poema se chama Lua Diversa, né? Então ela vai orientando ele, né, na medida que ele vai caminhando em direção àquele destino, né? Então ela vai dizendo: sou entre flor e nuvem, estrela e mar. Por que haveríamos ser unicamente humanos? De novo, questão da humanidade, né? Limitados em chorar. Sou entre flor e nuvem, estrela e mar, né? Repetindo, por que ser unicamente humanos, limitados em chorar? E depois ela fala: o meu amor não tem importância nenhuma, não tem o peso nem de uma rosa de espuma. E depois ela fala: responder a perguntas, porque daí ele já está chegando perto, está chegando perto. Responder a perguntas não respondo. Perguntas impossíveis não pergunto. Só o que sei de mim aos outros contos, de mim atravessada pelo mundo. E aí tem a chave fundamental, porque esse menino de 14 anos, o que ele busca, né, o que ele busca nesse destino é esse confronto de ser atravessado pelo mundo, né? Esse mundo que reage a ele daquela maneira que as coisas estão ao contrário, daquela cidade invertida, né? E que ele precisa atravessar, ele precisa passar por esse mundo, precisa chegar em algum lugar. E ela diz: perguntas impossíveis eu não pergunto. Só o que sei de mim aos outros conto. Só o que eu sei de mim aos outros conto. De mim atravessada pelo mundo, né? É como se a poesia dissesse isso para ele, não a Cissa e não a Cecília, mas a poesia dizendo para ele como que o mapa da existência dele pode se dar se ele conseguir ouvir aquilo daquela forma. E segue dizendo, né? A água triste cai, e aí começa a chuva, como um sonho velho que se esqueceu. Quando virás, ó meu tristonho poeta, doce troveiro meu? Acontece o acidente nesse momento. E ela diz: e minha alma, sem luz nem tenda, passa errante na noite má. A partir daquele momento, o nosso menino nunca mais vai ser o mesmo. Tantas pessoas me perguntaram se aquele acidente aconteceu ou não. Tantas pessoas me perguntaram se aquilo é simbólico ou não. E tantas vezes eu respondia a mesma coisa: não sei. Não sei, porque não é sobre isso que é o filme. Embora isso esteja lá, eu não posso negar, né?
Quando ele vai ao encontro do destino, vai acontecer aí a cena que também, de alguma forma, rima com a cena da Cissa, que é a outra mulher que ele vai encontrar no bar, que vai perguntar para ele se ele quer jogar. Então ela vai dizer para ele, quer jogar? E ele não consegue jogar, né? Ele precisa sair dali, precisa correr dali, e finalmente vai acontecer o beijo. E esse beijo, que é o único momento do filme em que ele recebe algum tipo de afeto, é um beijo de alguém que já morreu, teoricamente, né? E que vai inaugurar também a morte da infância dele para começar, enfim, a adolescência. Ou seja, o beijo é o divisor entre o passado do Ennio e tudo aquilo que vinha, né, atormentando, que vinha fazendo com que toda aquela angústia se derramasse em chuva, né, se derramasse em água e lavasse aquele menino de uma forma quase que apocalíptica, ele pudesse, no encontro daquele beijo, finalmente talvez se libertar, né? Então, para mim, aquele é o ponto zero do filme, embora a gente vá descobrir outros pontos zeros, inclusive esse que tu mencionaste, que eu também acho bonito e concordo com ele, de que no final seja um filme alegre, um filme alvissareiro, né? Um filme que nos remete a algo que está por vir, né? Antes disso, só para terminar da minha parte, ela diz, quando ele liga para ela ao telefone depois disso tudo, né? Quando ele volta a tentar a conexão com ela novamente, e aí que eu acho interessante, porque a poesia leva ele, parece que a Cecília escreveu para mim, ficou perto. Aí ele volta para tentar uma conexão com ela e ela diz, perdoa-me, Florescer, eu não posso cuidar de ti. Eu vim para amar desse mundo e até do amor eu me perdi. E é isso. Um pouco, a gente ouvia as poesias, acho que teve um pouco do efeito que se tem também depois de assistir ao filme. É um filme muito difícil para a sessão comentada, porque quando ele termina, a gente fica tentando respirar e absorver o impacto, não é? E quando se ouve a poesia também, a gente precisa, no mínimo, de um tempo para sentir. Eu fiquei pensando enquanto tu falava assim, né, o Ennio não tinha voz, né? A Cissa não tinha rosto. De certa maneira, eu me lembrei do Quasimodo e da Esmeralda, assim, duas faces do mesmo ser. E para mim tem uma coisa, uma leitura minha assim, muito tocante no filme, que parece que ele não ter voz tem algo de profundamente genuíno e verdadeiro. Ele se recusa a fingir que fala para quem finge que ouve, né? Então tem muito mais voz o não falar, né, o silêncio, e ele foi encontrar a voz dele através da Cecília Meirelles, da Cissa, né, que dá voz a essa solidão assim, terrível, né? E de alguma maneira resgata a humanidade dele, né? Que ele também se recusava a encobrir com fingimento, né? Então ele preferia ficar em silêncio do que fingir. Alice? Eu acho, assim, uma coisa que eu achei importante é essa questão que tu dissesse, o que é real, o que não é, aquele acidente aconteceu, não aconteceu. Para mim, a ideia do filme ficou uma metáfora com muitas possibilidades, e por isso que eu disse que eu acho que a adolescência é um lugar, vamos dizer assim, é uma experiência que a gente volta e busca,
né, em outros momentos da vida, né, que não é a adolescência que interessa, é o que foi vivido ali, né, naquela abordagem que tu fizesse. Eu achei muito interessante, assim, assim, com muitas possibilidades de pensar vários processos que não só mesmo adolescência. Depois eu tenho os dados aqui da Cecília Meirelles, que depois posso falar também. Bom, eu achei, eu não conhecia isso da história dela. Ela perdeu o pai 3 meses antes dela nascer e a mãe quando ela tinha 3 anos de idade, né? Então, e eu achei uma entrevista dela, a mãe quando ela tinha 3 anos de idade, eu achei uma entrevista dela em que ela fala para a revista Manchete na época, sobre isso, que eu acho que é interessante, assim, ó. Essas e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos contratempos materiais, mas, ao mesmo tempo, me deram, desde pequenina, uma tal intimidade com a morte que docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno, que para outros constituem aprendizagem dolorosa e, por vezes, cheia de violência. A noção, em toda a vida, nunca me esforcei por ganhar, nem me espantei por perder. A noção, o sentimento da transitoriedade de tudo é fundamento mesmo da minha personalidade. Creio que isso explica tudo quanto tenho feito em literatura, jornalismo, educação e mesmo folclore. Acordar a criatura humana dessa espécie de sonambulismo em que tantos se deixam arrastar. Mostrar-lhes a vida em profundidade, sem pretensão filosófica ou de salvação, mas por uma contemplação poética, afetuosa e participante. Eu achei isso também. Esse sonambulismo que ela fala, assim, remete a algo que eu acho que, para quem é da nossa área e que é adolescente, também tocou particularmente, porque eu acho que está particularmente bem retratado no filme, que é essa atmosfera oniroide, assim, meio delirante, em que não se sabe se aconteceu ou não aconteceu, e justamente o poder, a dúvida, né, que te pergunta, não sei se aconteceu ou não o acidente. Então, essa atmosfera oniroide está particularmente, assim, bem colocada. Já vou passar para os guris. Só sobre essa questão do não sei, eu sei, né? Eu tive uma preocupação no roteiro de que ele fizesse sentido sobre as duas abordagens possíveis: a realista e a, digamos assim, usando a expressão que tu estás usando, mais onírica, mais metafórica, né? Eu não gostaria que o filme se explicasse apenas pelo lado da metáfora. Eu acho que seria muito confortável, né? E quando eu digo não sei, porque eu gosto das duas hipóteses. Sim, o acidente pode ter acontecido, eu tomei precauções técnicas com isso, eu consultei pessoas com essa área de traumatologia, de acidente, quanto tempo ficaria, né? Essas questões todas houve cuidados em relação a isso, e houve um cuidado no roteiro para que ele fizesse sentido, né? Seja um sentido temporal, que é uma coisa muito importante no cinema, que a temporalidade seja aceita pelo espectador. E evidentemente que a gente trabalha com superlativos, né, no cinema, né, com exageros, então eventualmente a gente se utiliza um pouco disso, mas dentro dessa nomenclatura eu posso defender tanto de uma maneira mais racional como mais abstrata. Tem outro microfone aqui para a Kátia, depois a Viviane. Primeiro de tudo, de novo, um enorme prazer escutar você, né, o Del Pedro, assim, que nos encantou com o filme, que realmente é um presente pra gente.
E é muito interessante, porque eu fiquei me dando conta, eu assisti o filme e participei do debate, né, por um outro ângulo. Porque eu acho que talvez essa seja a riqueza, não só da poesia, mas da arte, né? Que a gente possa criar o que já está ali criado, mas que cada vez a gente possa ver, ou cada um possa ver, por algo que faz sentido para si. E nesse sentido da humanização, eu fiquei pensando agora, e que eu não tinha parado para pensar, não sei nem se tu vai poder responder, depois você vai querer responder, mas enfim, só para suscitar, que assim como é muito pouco provável, é muito difícil a gente encontrar um adolescente de 14 anos que tenha essa intimidade com a família, também fiquei pensando que é difícil dar voz de uma postura na sua função constitucional, vir justamente algo da poesia dessa filha. Então eu fiquei me questionando por que será que tu botaste na voz de uma prostituta a humanização por essa via da poesia, porque em determinados momentos ele se excitava ao ouvir, né? Se masturbava ao ouvir a poesia. Então fiquei pensando, por que será que a humanização veio por essa via? Eu posso só porque foi engraçado, desculpe, mas só porque também me chamou muita atenção, porque não me pareceu que fosse a poesia pela poesia, mas o inusitado de onde é que veio essa poesia. Eu acho que isso para mim foi o maior impacto que a poesia por si só. Ela é inusitada e faz uma ligação, não sei se tu tinha em mente, mas pra gente, da sexualidade, que é uma coisa, a sexualidade ligada, podendo ter poesia ligada a uma aquisição importante que é a questão da sexualidade. E eu, claro, como cada um vê o filme que quer, tu é o dono, mas a gente acaba se sentindo meio dono do filme. Eu achei marcante, tendo acontecido ou não o acidente, a saída, porque a transgressão é no momento em que de alguma forma ele transgride, ele faz alguma coisa que não seja passiva, mas esse é o meu filme, né? Acho que sim, ela é sexual e é de propósito, evidentemente que é de propósito. A sexualidade é um tema do filme, um dos temas do filme, desse crescimento dele e do certo conflito que aquilo traz para ele, como acho que traz para qualquer adolescente, né? É notável isso quando a gente tem um adolescente por perto, quanto de conflito existe nesse sentido. Não me parece que a cena da masturbação seja uma cena erótica, me parece que aquilo é quase que uma coisa de uma latência dele tentando recuperar alguma coisa que ele perdeu naquele momento que ele está em desespero e solitário. E eu acho bastante triste aquela cena, e muito, para mim, eu sempre me emociono ali, aqui quando eu fui ler, quase me emocionei de novo, pelo que ela diz e pelo que ele sente, né? E sobre a ideia do personagem, né, que perguntou também, Kátia, a respeito de como é que foi, olha, eu não tenho uma precisão sobre isso. Eu queria que fosse um filme que, apesar de ser do menino, tivesse um olhar feminino importante, né, no filme, né? Então eu jamais faria, por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade falando através mesmo que fosse através de uma voz. Ela poderia ser fã do Carlos Drummond de Andrade, né? Então, para mim era importante que esse universo feminino ficasse localizado, instalado ali. Eu sei que é um pouco difícil de acreditar nisso, né? E não é à toa que também ela pega e fala anal tanto, oral tanto, nananana. Então ela lembra para nós que ela é capaz daquilo também. Ela não é um ser etéreo. E ao contrário dela ser capaz de anal, oral, etc., na minha opinião, isso prova que ela é um ser humano capaz de poesia e não uma poeta capaz de sexo, né? O que seria estranho na minha opinião. É mais distinto a gente imaginar a peculiaridade dela. E ao se tornar peculiar, excêntrica, ela se torna notável, que é o que a gente está falando aqui, né? E eu acho que daí se justifica, porque eu acho que os filmes
eles têm um compromisso de se tornarem notáveis eventualmente, não sempre, porque senão a gente não acredita, mas eventualmente ter, e a gente pode dar vários exemplos no cinema, de momentos em que se notabilizam, né, a partir disso, a partir daquela ideia, daquela conjugação, de conjuminação daquele personagem. Ainda a dizer, a respeito da masturbação, que tem uma cena que nada poética no filme, mas que é uma cena importante para mim, que é a cena da escova de dentes, que desculpa, é dentista. Não foi nenhuma, mas uma cena da escova de dentes, porque aquilo tira o Ennio de uma coisa que para mim era muito importante que ficasse desde o início do filme, que ele não fosse muito vítima da situação, sabe? Aquele menininho, bullying, tarará, aí ninguém dá... Não, que ele tivesse, a gente sente que ele tem um cerne humano, uma coisa que está lá, que também é capaz de uma vingança, que também é capaz de uma perversão, que isso torna ele ainda talvez mais digno de uma atenção, porque isso humaniza ele, né? Ele não é um cara que lê a Cecília Meirelles e que sabe tudo e que está acima do bem e do mal. Então, acho que vem ao encontro das duas questões que vocês colocaram. É completamente etéreo. Uma coisa que eu pensei sobre, eu vi que em alguns comentários ao filme, às vezes era questionado esse aspecto assim do, vamos dizer, do certo, não sei se hiperbólico poderia ser, mas eu fiquei pensando assim, a gente que tem experiência de atender pessoas há muito tempo e de ver de dentro, quanto a gente vê de situações em que as coisas são hiperbólicas e quem está morando na casa com aquela pessoa não sabe e não vê. E a gente recebe no consultório e às vezes tem a oportunidade de ver e de pensar assim, quanto isso, se fosse colocado numa obra de ficção, pareceria inverossímil e provável. E a gente está vendo ali aquilo acontece. E as pessoas dentro da casa daquela pessoa não têm a mínima ideia, né? Então, talvez a gente que tem experiência de atender aceite muito melhor até esse impacto do filme. Pessoal, quem mais? Essa questão do hiperbólico, você está falando mais da mãe, assim, do pai, do jeito que eles... nesse sentido... Pois é, eu não sei, eu gosto muito do personagem da mãe porque me parece tão real aqui, não sei. Me parece real, me parece que ela tem uma certa, eu aqui dando diagnóstico na frente de psicanalista, mas ela tem uma certa síndrome de dependência, sabe? Ela não consegue nunca ter voz própria, né? E por isso que ela fala daquele jeito, né? Quem grita muito é porque não tem voz própria, né? Então, ela é extremamente violenta com aquele filho, de uma maneira que explica muito da natureza do silêncio dele. Assim como o pai dele, que basicamente não olha para ele, né? O pai dele olha uma única vez o filme todo para ele, durante todo o filme, que é o momento que o menino... Antes disso, também olha uma única vez para o pai, no carro, quando ele está falando um discurso, o menino não responde, no final, ele para, o menino só olha para ele, por algum segundo, aquilo nos dá pelo menos dá para mim, um sobressalto, assim, com aquele olhar, aquele mini olhar, né, que de novo, pelo menos para mim, quer dizer, eu quando falo assim, eu espero que você não entenda isso como ficar... levantando coisas que eu acho positivas, né? Mas é que realmente me torna espectador do filme nesse momento. Não penso como autoria, eu penso como espectador mesmo. O programa que o pai faz na rádio, o programa, onde é que tu tirou aquele programa que a gente diz qualquer coisa
Eu acho que para nós é importante que a gente tenha uma ideia de que a verdade não pode ser dita a qualquer custo. Tá? A verdade, a gente tem que procurar ela, mas ela tem que ser dita no momento e com humanidade, senão ela é muito violenta. Então a ideia daquele programa... Sabe que é engraçado, assim, isso é uma coisa interessante, porque eu estudei muito a ideia das falas no filme serem narrativas, sem serem mais progressivas. Eu acho que isso é muito importante. O Hélio Nascimento, crítico gaúcho, o filme recebeu muitas críticas positivas. Se vocês tiverem vontade de dar uma olhada no nosso site, www.zero, tem vários recortes de críticas que saíram no Brasil em vários jornais a respeito do filme. Mas aquela que a mim mais me tocou foi do Hélio Nascimento, não por ser elogiosa, mas porque ele compreendeu a progressão do roteiro, no sentido de que o roteiro ele não ficava dando discurso, ele não ficava fazendo proselitismo de nada. Ele mostrava os personagens e ia avançando conforme aquilo ia acontecendo, né? E eu gosto tanto disso, porque foi um esforço, né? Legal quando a gente se sente notado por um esforço que a gente fez, né? A gente corta o cabelo, a pessoa cortou o cabelo, né? Fez uma coisa diferente, né? Um esforço, assim, de narrar o filme sem botar uma narração em off, que é uma coisa que aquela, e aí fulano aconteceu isso, aí aconteceu aquilo, aí, ou então a pessoa sentindo, né? Ela fala para dentro, né? Um negócio shakespeariano, né? O Hamlet, né? O cara que inventou isso, então não é pouco, não estou acusando, mas para o cinema eu acho que ele tem artifícios interessantes também de narrar, fora a questão teatral mesmo, né? E literária. Então, nesse sentido que eu acho que o programa de rádio acontece. A gente entende o pai, entende o jeito que ele pensa na vida das mulheres, o jeito que ele pensa naquele cinismo que quase ele não consegue mais deter, e como que isso vai repercutir no menino, do jeito que repercute naquela série da rádio, a qual estava me reportando há pouco. Eu vou escapar um pouco da leitura metafórica, do significado, que a gente está acostumado a ver um filme, mas raramente a gente tem a oportunidade de conversar com o diretor do filme. E eu não vou... Pois é, e eu não vou perder essa oportunidade assim, né, de coisas técnicas. É difícil imaginar esse filme, por exemplo, com outro ator que não fosse esse rapaz. Parece que ele está pronto para aquele papel. Menino. Né? Então, eu queria ver assim, alguma coisa da relação do diretor com o ator, o quanto ele está pronto para aquele papel, o quanto ele é orientado por ti. Como é que foi isso? Coisas assim da cozinha do filme. Não sei se eu estou autorizado a sair do tema proposto, não sei se... Eu já contei um pouco disso, quando a Kátia estava lá também fazendo o debate da outra vez, mas esse menino, ele é um gênio. A primeira coisa, ele é um gênio, né? E com o gênio a gente tem muito pouco trabalho, né? Ele desde o momento que eu o vi, e foi interessante porque quando eu pensei no roteiro, eu pensei, vai ser difícil fazer essa chuva. Não vai ser fácil, né? Porque chuva em cinema é que nem negativo, não tem mais negativo, agora tudo digital, mas cada vez que dava a câmera vinha aquela chuva e gastava e parava tudo, né? Se faltasse água, voltava o plano. Eu pensei, tem uma coisa mais difícil que a chuva, que vai ser achar esse menino. Eu lembro do Walter Salles, quando fez o Central do Brasil, ele fez mais de 300 testes com garotos e não achou o garoto para fazer o filme. Acabou chegando um dia no aeroporto e tinha um menino engraxando o sapato. E daí, não sei se ele fez graxa, ele só viu o menino, mas eu sei que foi aquele menino que ele acabou escolhendo. Quer dizer, depois de 300 testes com atores, mirins e com escolas de atores. E eu não tenho uma história assim para contar, porque eu encontrei ele no segundo
no segundo teste. Nem uso sapato. Ele é um menino de Santa Maria, ele tinha feito um trabalho escolar no Rio de Janeiro, tinha ganhado um prêmio, vi ele no Roger Lerino, ali na Contracapa. Ele tinha um monte de espinhas, um aparelho nos dentes, um narigão assim, e um sorriso de quem tinha 11 anos. E eu fiz o teste com ele, ninguém gostou, exceto eu, e eu fiquei 1 ano esperando ele curar as espinhas, crescer o cabelo e chegar na idade do personagem. Né? Em nenhum momento eu acho que eu precisei dirigir muito ele, porque eu não mostrei o roteiro para ele nunca. Ele nunca soube o que queria fazer. Eu apenas tentei mostrar para ele como é que eu estava imaginando o Ennio. Assim que eu entendi como é que ele estava imaginando, entramos num acordo. E o resto ele fez sozinho, né? Porque eu ia dizendo para ele a cena, como ele não tinha lido o roteiro, não tinha muita fala também, não era difícil, né? Mas as reações, todo aquele timing que o ator tem, o jeito quando olha para trás, quando caminha, quando tem uma reação, tudo é dele. Tudo é dele, né? Entendendo o personagem, porque se a gente conversa com ele, a gente chega a se assustar porque é outra pessoa, né? Mas ele incorporava de tal maneira aquele menino que ele entendeu isso, que ele sabia reagir. Eu acho que isso é a grande capacidade dele, conforme... E eu tinha uma pequena técnica que eu intuí para mim, que eu achava que era legal, que quando eu queria que ele mudasse alguma coisa, né, eu ia conversar com ele de frente. Eu chegava de frente, quando eu queria que ele mudasse, não... Né? Eu sempre chamava ele com o nome de Ennio, né? Eu nunca chamei ele com o nome de Sandro. Para mim, o Sandro tinha pequenas regrinhas, ele não podia falar com a mãe, ele não podia ficar junto com eles, ele não podia... E quando eu queria que ele mudasse uma coisa, eu chegava de frente e dizia para ele: Ennio, quem sabe, eu acho que o Ennio entraria por assim, ou entraria daquele jeito, eu faria daquele jeito. E quando eu queria apenas que ele se convencesse de alguma coisa, que ele não mudasse, mas ele apenas, eu chegava de lado. A única coisa que eu fazia, eu chegava aqui no ouvido dele e pedia para ele. Mas eu queria muito que ele mudasse, eu chegava de frente. E foi meramente intuitivo, não estou pregando com isso uma lição de que isso vai funcionar para outros atores. Na minha relação com ele, foi isso que aconteceu. E ele foi cativando todo mundo, né? Na medida que o filme... Outra coisa que eu fiz foi filmar em ordem, né? E você sabe que cinema não se filma em ordem, né? A gente filma pedacinhos e tal. Mas eu sentia que isso para esse filme não ia funcionar, porque ele ia ter que sentir o que ia acontecer, e assim como ele ia tendo a curiosidade sobre aquela noite e sobre o que né? Ele também ia ter que ter essa curiosidade. Então, se eu filmasse antes, como é que ele ia ter essa curiosidade se ele já sabia? Como que ele ia essencializar isso? Então você se imagina o seguinte: na hora que tem um acidente, ele não sabia. O carro dá aquele negócio e ele pensa que de fato bateu em alguma coisa. Ele está filmando e de repente dá aquele solavanco e ele se assusta. Porque ele acha que... Mas aí tá, ele não sabe do personagem. Ele se assusta, ele acha que o carro realmente passou por cima de alguma coisa, mas ele não fala assim: Zé Pedro, o que aconteceu? Ele simplesmente continua super assustado, mas tentando controlar a situação. E quando ele chega no carro e sai e vai até o poste, eu digo para ele: agora quando tu olhar para trás, pela primeira vez, já com a câmera já filmando, eu só chego e digo: vai ter um corpo embaixo do carro. E filma. Valeu. Porque não tinha mais, ele tomou aqueles, ele realmente reagiu daquela forma, né? Então foi isso que aconteceu com ele ganhou o prêmio agora de melhor ator em Berlim, num filme de filmes independentes, né? Então é o menino e o mundo, como eu gosto de pensar. Raquel? Não? Bem. E Alice ganhou a reinvenção, né, da vida, e que
pensando nos 50 anos, que eu acho que assim como os 50 anos a gente precisa se reinventar, a adolescência também. Né? Então eu acho que esse mundo foi divino. É que eu acho que a adolescência, vamos dizer assim, que eu quis dizer ali, é um momento em que tu te reinventa e que ao longo da vida isso te possibilita ou não, né, as novas reinvenções, nesse sentido, né, que eu acho que não é ali. Né. Agora, eu fiquei pensando com a tua descrição, assim, que será que alguém com outra idade conseguiria topar uma filmagem, assim, agora falando da questão do momento de vida esse, assim, né, de se deixar surpreender, de se deixar tocar, né, eu acho que não é qualquer guri, mas me dá a impressão que é um momento da vida que a gente tolera melhor esses imprevistos, assim, né, essas surpresas e de reagir, assim, né. Sim, nenhum dos atores, nenhum dos atores sabia nem os mais. Para não mentir para vocês, o Virgílio, que é o pai, ele uma única cena, que foi a cena do carro, eu dei para ele, porque era um texto muito grande, eu dei para ele ler um dia antes, ou no dia, não me lembro. Ele chegou bem na véspera e tal, e ele sabia muito pouco, porque esse é o Marco Rica que ia fazer aquele papel, e eu fiquei sem ator quando comecei o filme, né? Mas eles também não sabiam. Tem uma cena que eu acho, inclusive, bastante marcante para mim, que é a cena da pizza, em que a mãe troca né? Primeiro ela fala o que você está olhando, não quero mais nenhum pio, fala uma coisa meio sem sentido. E o Enio olhava para aquilo e pensava assim, eu acho que ele ficava pensando, mas que louca. Que troço mais louco. Ele ficava entendendo aquilo lá fora. E era exatamente aquilo. Tem uma hora que ele fala assim com um garfo, que eu acho muito engraçado, ele para e fala, olha para ela com que coisa mais maluca isso. Eu acho que quem já passou por filhos adolescentes e já foi adolescente sabe muito bem do que tu tá falando. Que é isso? Que essa louca? Que essa louca tá me dizendo que, né? É uma surpresa quando tu começa a te dar conta que aquilo talvez seja loucura, né? Que é aquilo que tu tinha dito, que na hora tu não te dá conta, ou vivendo ali, né? E quando ele tem a possibilidade, através, né, da Cissa, de ir atrás de um outro mundo, que é isso que tu estava falando. Elevado, então? Depois eu só vou deixar lançada também a pergunta agora, você falou do Virgílio, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho da Divina Comédia. Depois. Só mais um pouquinho da Cecília Meirelles, porque eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Minha infância de menina, sozinha, deu-me duas coisas que parecem negativas e foram sempre positivas para mim: silêncio e solidão. Essa foi sempre a área da minha vida. Área mágica onde os caleidoscópios inventaram fabulosos mundos geométricos, onde os relógios revelaram o segredo do seu mecanismo e as bonecas o jogo do seu olhar. Mais tarde, foi nessa área que os livros se abriram e deixaram sair suas realidades e seus sonhos, em combinação tão harmoniosa que até hoje, não compreendendo como se possa estabelecer uma separação entre esses dois tempos de vida, unidos como os fios de um pano. Foi ainda nessa área que apareceram um dia os meus próprios livros, que não são mais do que o desenrolar natural de uma vida encantada com todas as coisas e mergulhada em solidão e silêncio, tanto quanto possível. A entrada dos livros, né, eu estava pensando como
como fica colocado de uma maneira assim sutil no filme, não aparece o óbvio, né? Seria o Ennio lendo, né? Mas no momento que ele sabe a Cecília Meirelles, a gente sabe, a gente vê, a gente sabe que ele tem um momento que não está ali, óbvio, explicitado no filme, mas que ele tem um momento lendo e achando a sua voz, né, nos autores, e puxando da poesia um pouco mais longe, assim, para mim foi também uma revelação. Eu vi o Zé Pedro falar outra vez na inspiração na Divina Comédia, inclusive os nomes dos personagens, né? O Virgílio, o poeta Virgílio, né? Só que eles, de certa maneira, invertidos, né? Assim como o trânsito invertido. Outra coisa que ninguém falou, eu não sei o que os críticos andam fazendo, porque eles a obra não se expõe, a função deles não é dizer gostei ou não gostei. Tem um cara em Gramado que falou assim no debate: eu não sei se eu gostei do teu filme. E eu não quis ser muito grosso na hora, porque às vezes eu fiquei com vontade de dizer: quem te perguntou? Eu não quero saber se tu gostou, eu não estou aqui para isso. Eu não estou, e não é por nenhum tipo de vaidade minha, é porque simplesmente eu acho que a comunicação é que interessa. O Virgílio, o ponto zero foi feito em antítese, tudo é antítese, então é tudo, se vocês pegarem o momento que tem um acidente, está no meio do filme, divide o filme em dois, e todas as coisas são espelhadas, as coisas são um pouco invertidas, tanto pela cidade que se reflete invertida, a narrativa, a piscina, e a Divina Comédia está de maneira invertida, porque e foi só meramente para poder ter um apoio, não me baseei, não quero ser erudito, não tem nada disso. Sempre gostei muito daquela história, do jeito que aquilo se desenrolava, e quando fui pensar nos personagens, nos nomes deles, comecei a me dar conta que eu podia fazer algumas rimas. Então, na Divina Comédia, o poeta Virgílio, ele é o sujeito que conduz, na primeira parte, o Dante pelo inferno, ele que faz isso acontecer. E depois, como ele é um morto-vivo, ele não pode entrar no purgatório, no paraíso, quem faz essa parte é a Beatriz, que é a moça, aquela que vai dar um beijo. Ela diz: prazer, Beatriz. Na verdade, na Divina Comédia, a Beatriz, ela é quase um anjo. No nosso filme, ela não é um anjo, porque ela é cruel, ela prende ele numa algema e tudo mais, mas quase que um anjo negro. Eu acho que ela é, por isso a coisa que eu falei do espelho, né, da coisa dividida. E algumas coincidências que eu acho que são interessantes, isso eu só fiquei sabendo depois, que o poeta Virgílio tinha como grande inspiração o Ennio, que era um poeta do final da Era de Cristo, do começo da Era de Cristo, que o Virgílio viveu lá por 10, 15 depois de Cristo, né? Então o Ennio veio um pouquinho antes dele e era o cara que ele mais admirava. E eu nunca soube disso, foi coincidência. Assim como o fato de ele ter escrito a Eneida, né? Que é a grande obra dele, que depois vai virar na Odisseia e onde foi baseado para ser escrito. Quer dizer, da onde ele se baseou, né? Então, essas coisas eu acho que que foram calçadas e foram conduzindo o filme também. E isso leva mais longe, então, essa costura ao longo da humanidade e do humano através da poesia, que estás falando de início. Alguém mais queria fazer um comentário? A gente não vai estender demais, porque o Zé Pedro ainda vai comentar a sessão que está passando lá no Cine Caramelo. Então vou abrir para mais alguma colocação que alguém queira fazer, senão a gente vai encerrar. Alice. Zé Pedro, quer colocar alguma? Então, eu quero agradecer a todos pela presença e
concentração aqui. Eu fico, como eu disse, muito feliz de poder falar desses personagens que acabei falando. Quem ia fazer a personagem, a voz da Cecília Meirelles, era a Camila Pitanga. Ficou até o final para ela fazer. E eu, no final das contas, quem fez a voz foi a Silvia, que é uma colega aqui da produtora. E ela não sabia nunca que, se ela soubesse, ela jamais teria feito, né? Que aquilo era para ser uma espécie de um estudo sobre o personagem, né? E no fundo, para mim, quando eu pensava na Camila, que tinha sido a pessoa que eu tinha pensado desde o início, e conversava com ela pelo telefone, ouvindo a voz dela, era tão bonita a voz da Camila, aquela voz rouca, né? Bem prostituta, rouca, assim, né? Isso é interessante. Quanto mais eu pensava, menos eu gostava daquilo. Eu achava que tinha que ser, de verdade, aquela voz ingênua, sabe? Uma coisa um pouco perdida, como ela fez, ela não sabia. E mais uma pessoa que fez sem saber técnica nenhuma, como o menino, como os outros atores, que acabaram sendo pegos de surpresa. Então, essa é mais um dado interessante que eu achei bacana. Não falei mais com a Camila, não sei nem se ela assistiu o filme e o que ela queria comentar a respeito. E sempre fiquei curioso de como é que seria se ela tivesse feito, como é que teria sido, né? Porque, e o pequeno segredo, né? Quando eu estava assim, muito em dúvida ainda sobre isso, eu liguei para o telesexo. Eram 4 da manhã, tinha tomado uma vodka, né? E eu cheguei para a moça e expliquei a situação para ela. Eu contei a verdade. E por alguma razão ela me acreditou. E eu juro para você, eu estava pagando também, né? Por minutos. E ela gravou com a voz dela o poema da Cecília Meirelles. Eu quiser gravar, ela falava e eu gravava, para eu ter uma inspiração. Mas eu perdi a gravação, não sei mais o que aconteceu, mas foi interessante como laboratório ter ligado. Pessoal, eu vou pedir licença, eu vou sair meio correndo, eu vou lá, então eu agradeço a todos, tá? Muito obrigado. Nós vamos estar correndo o nosso agradecimento muito grande pela presença hoje, pelo filme maravilhoso que vai ficar para o resto da vida com a gente. Assim. Tá? Muito obrigado por todos. E um último recadinho, Howard Levine na SPPA, dia 22 de novembro, tá? Às 20h30. Então, Lugar da Verdade na Psicanálise. Muito obrigado. Vamos encerrar esse ano, então, o Café Literário. Estão convidados para o ano que vem.